falar um pouco agora desse aspecto da mandado de prisão do Moraes contra o Oswaldo Eustáquio. O comentário de Joaquim de Carvalho. Fala, Joaquim. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Gisele. Boa noite, comunidade. Tudo certo. Hoje, com essa novidade, né? Você acabou de falar do anúncio da prisão do mandado de prisão do Oswaldo Eustáquio e do Bismarck Fugaza. Importante dizer que eles estão foragidos. Ao que tudo indica, esse mandado de prisão não é de hoje. Então, eles já estão foragidos. Tanto que a polícia procurou o Eustáquio e o Fugaza num avião que saiu de Chapecó, Santa Catarina, foi para Porto Alegre, foi para Rondonópolis. E a Polícia Federal estava em Rondonópolis esperando isso no dia 20, agora de 20 de dezembro, esperando o avião. E quando o avião aterrissou, abordaram o piloto e mostraram a foto do Fugaza e achavam que ele estava naquele avião, porque, portanto, ele já está foragido. E aí tem um outro vídeo do Eustáquio com a turma do canal Hipócritas, tá? Com o tal de Paulo Souza, que é do canal Hipócritas, que é um vídeo também do dia 20, e que eles estão no avião e ele diz, o Oswaldo Eustáquio e este do canal Hipócritas, são 3 pessoas do canal Hipócritas, que é um canal de propaganda bolsonarista. Desde 2018 fazem isso, ano da eleição. Qual então, desses aqui, Joaquim? Exatamente. O Paulo é esse da direita, tá? Uhum. Esse, depois à direita estão os outros 2 aqui, o Fugaza é o primeiro, né? Que tem essa barba mais clara, o cabelo mais claro. E depois tem esse outro que é sócio deles, o Bolsonaro mais baixo, que é sócio deles, depois o Bolsonaro, e esse outro é o Paulo. Tá. E eles estavam no avião, era prisão, a ordem de prisão, segundo o que foi noticiado hoje, é contra o Fugaza, né? Que é contra ele, que é o Bismarck Fugaza. Então, mas os outros estavam nesse avião já no dia 20, o Eustáquio junto, todos no avião, estavam fugindo do Brasil, provavelmente fugindo da polícia, ou em algum lugar no Brasil escondido, e dizendo que eles estavam indo para a missão mais importante da vida deles. O que eles fizeram na semana passada? Eles denunciaram Alexandre de Moraes na OEA, fizeram lá uma representação, mas eles podem ter feito isso do exterior, e, portanto, a mandado de prisão já existia, só que era sigiloso, e tem que ser sigiloso, porque senão você não faz a prisão, você não prende. Porém, eles estão foragidos. E aí que eu vou entrar na questão de isso já fazer parte de uma operação que conta com a ajuda do próprio Bolsonaro para que eles escapassem da polícia. Por quê? Primeiro, a gente sabe que o Bolsonaro é o comandante, é o cara que nomeou lá o diretor-geral da Polícia Federal. E aí, a Polícia Federal, quando recebe uma ordem de prisão do Alexandre de Moraes, ela tem que manter isso sob sigilo. Mas nós sabemos que o Bolsonaro interfere na Polícia Federal. Então, ele próprio pode ter avisado. E nós temos que saber que o Oswaldo Eustáquio, lembrar, né, que do dia 12 para o dia 13, ele dormiu, ele esteve lá no Alvorada. Não sei se ele chegou a dormir lá, mas ele foi tarde da noite. E também tem outra notícia que agora, dias recentes, o Bismarck Fugaza também foi até o Palácio do Alvorada. Esta foto, ela é do ano passado, tá? Essa foi uma foto em que eles foram recebidos pelo Bolsonaro. Mas eles estiveram, o Bismarck, o Fugaza, esteve recentemente no Alvorada. E este evento é do dia 7 de dezembro, né? Ele era esse cara que leu a carta aí do povo, então. Exatamente, é ele mesmo. E que deu um ultimato, entendeu? Dizendo que a partir do dia 10 eles iam, por isso que deve estar interligado com o evento terrorista. A partir do dia 10 eles fariam ações de repercussão nacional e que obrigaria as Forças Armadas a agirem. Ele fala isso. O que ocorre depois do... Ele lê a carta do dia 7, dá um prazo de Bolsonaro teria que agir até o dia 8, e o dia 7 seria o próprio Congresso, e aí, a partir do dia 10, eles fariam ações, vamos dizer assim, ele não fala terrorista, mas que teriam repercussão. E aí, o que acontece? No dia 12, dia da diplomação do Lula, tem lá a prisão do
do falso não, do pastor de origem indígena, o pastor evangélico, o Sererê, e aí você tem a quebra-quebra em Brasília. E agora você tem a outra notícia de que aquele empresário paranaense, ele quebraria o George Washington, ele faria um ato terrorista, e um ato terrorista lá nas imediações do aeroporto, e depois faria também na subestação de energia. Então, Gisele, a suspeita, se você for olhar, vamos chamar, qual é o modus operandi do Bolsonaro na história dele? Terrorismo. E esse tipo de terrorismo para assustar. Esse tipo de... Eu não estou terrorismo para assustar, mas, teoricamente, para causar grande impacto, essa é a história dele. Tá? E nós sabemos que ele era ligado ao Newton Cruz, que é a pessoa que sabia do Rio Centro com antecedência. E depois iam explodir lá também, e diziam, não, era só para dar um susto, uma espoleta, não sei o que, etc. Sabemos que ia morrer muita gente, porque tinha muita gente ali no ginásio, ia ter pessoas iam ser pisoteadas ali, se isso ocorresse. E aí também foi desarmado, e era o Newton Cruz, o Bolsonaro era ligado ao Newton Cruz, inclusive o próprio partido. O PP, naquela ocasião, tem outro nome, mas era o Newton Cruz desse partido, o Bolsonaro foi para esse mesmo partido. Então eu digo para você, e agora estão foragidos depois de visitar esses dois e visitar o Bolsonaro. Então quem é que está por trás disso? Qual é o indício? O próprio Bolsonaro. Esse é o modus operandi dele, entendeu? De criar o caos, isso desde a origem do grupo dele, e agora, aí a foto do Oswaldo Eustáquio naquele dia, do dia 12 para o dia 13, porque esse mandado de prisão não foi divulgado ainda, mas só foi divulgado hoje porque eles não cumpriram, porque eles estão foragidos. Agora, pelo menos no dia 20 já existia mandado de prisão, porque um piloto contou em áudio contou para o próprio, mandou lá para o WhatsApp, ou fez chegar até no caso era o Bismarck Fugaza, fez chegar um áudio em que o piloto está falando, olha, eu fui abordado pela Polícia Federal, quando desci, perguntaram se eu tinha deixado em algum lugar o Bismarck, e mostraram uma foto, ele falou, eu conheço. Daí ele falou, então como é que você conhece? Ele falou, porque eles são famosos, porque é do canal Hipócritas, etc. Mas ele garantindo que ele pediram para ver o plano de voo dele e para ver o GPS, né? Um equipamento que tem que mostra e vira, que mostra a rota que o avião fez. Então, o avião teria saiu de Chapecó, foi para Porto Alegre, voltou para Chapecó, de Chapecó foi para Rondonópolis. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, ele foi abordado, né? Então, vamos dizer, deve ser no dia 20. Então, já tem uma suspeita de que eles já estão foragidos, de que a prisão já estava decretada. E nesse dia, estava aí o Oswaldo Eustáquio, depois ninguém viu mais o Oswaldo Eustáquio. Ele viu um vídeo que ele divulgou de dentro do avião, que é também no dia 20, mesmo dia 20, de dezembro, em que ele está falando com esse integrante, o Paulo Souza, né? É isso, ele está falando, olha, eu estou indo para a missão, nós estamos indo para a missão mais importante das nossas vidas, vocês vão saber, isso vai mudar a história do Brasil, etc, 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 etc. E hoje foi divulgado, então não é de agora, são hoje foragidos, mais uma vez, o Oswaldo Eustáquio foragido e o Bismarck Fugaza. O Bismarck gravou um vídeo que ele divulgou, ele teve a rede social dele proibida, os canais foram apagados, só que daí ele criou outro. E ele tem um vídeo no Instagram que eu ouvi, em que ele desafia o Alexandre de Moraes. Ele gravou no dia 20, quando ele divulga esse áudio desse piloto, dizendo que ele fala com o Alexandre de Moraes, ele conta que houve a ordem de prisão dele, dia 20. E aí é dia 21 que ele gravou o vídeo, em que ele fala, desafia o Alexandre de Moraes. Eu não vou divulgar o vídeo, eu tenho o link aqui, porque não dá publicidade para terrorista, ou para esse pessoal antidemocrático, golpista. Mas ele diz o seguinte, ele diz o seguinte, Xandão, você vai ficar chupando os dedos. A prisão já estava decretada, dia 21. Você vai ficar chupando os dedos. Ontem você abordou um piloto. Você vai ficar chupando os dedos porque você não colocará as mãos em mim. E o povo brasileiro vai dar uma virada, etc. E ele desafia o Alexandre de Moraes. Ele não deve estar mais no Brasil. Tá? Ele está certamente exilado. E o Bolsonaro também vai para fora do Brasil. Né? Isso que eu ia te falar, né? Não só eles, mas a própria família. O Carlos Bolsonaro deixou o Brasil já, né? E o Bolsonaro está
prestes a, né? Todo mundo Exato. fugindo. Os últimos dias de governo, ele já fugiu do país. Né? E é impressionante, né, Joaquim, que o Oswaldo Eustáquio estivesse foragido dentro da residência presidencial, residência oficial da presidência da República. Né? Então, um crime com a casa oficial do presidente da República. Ele estava lá foragido com um monte de outro golpista, né? Outros golpistas. Não, vamos só fazer uma ressalva para deixar preciso. Nós não sabemos se tinha mandado de prisão. O que nós sabemos é que estava com medo de prisão e foi para lá. O que nós sabemos agora é que no dia 20 tinha um mandado de prisão contra ele. É que o Alexandre de Moraes não divulgou ainda quando foi o mandado. Divulgou hoje porque não conseguiram cumprir, não conseguiram porque estão foragidos. Entendeu? Eles estão foragidos, muito provavelmente fora do Brasil. E aí, estou só dando essas informações do avião, etc. Agora, você tem toda a razão. Por que ele foi para a Alvorada? Porque havia já um comentário, alguém estava vazando isso, de que o Alexandre de Moraes ia decretar a prisão dele. Tá? Porque tanto o Oswaldo Eustáquio quanto esse Bismarck Fugaza e o canal Hipócrita, o Bismarck é a mais eloquente deles, estão defendendo o golpe, claramente, em manifestações no Brasil inteiro. Não é só para ficar acampado em frente ao quartel, eles não querem isso, o quartel é só o ponto de concentração em frente ao quartel, né, que é a área militar. E a partir dali, eles vão fazer ações de repercussão. Então, as coisas, Gisele, começam a ficar interligadas. Por isso que o Dino falou, tem gente patrocinando, sim, financiando. E eu digo para você, uma investigação muito séria, na minha avaliação, o Bolsonaro é suspeito, então eu não vou fazer nenhuma acusação aqui antes, mas quando você olha onde eles se esconderam, quem eles são, a ligação que tem com o Bolsonaro, o modus operandi do Bolsonaro, que nós sabemos que terrorismo faz parte da atuação dele política. Ele surgiu assim na política. E aí você tem, em seguida, você tem aqueles distúrbios lá em Brasília, foi visto isso, agora foi descoberto um plano terrorista, e então esses dois que estavam com a prisão decretada passaram pela Alvorada antes de fugirem. Então, veja bem, é suspeito demais um presidente da República estar acolhendo essas pessoas. Ele é um suspeito. O Bolsonaro é um suspeito de ser o organizador desses atos terroristas. Isso eu posso dizer com segurança. Suspeito, sim. Suspeito de ver toda esse caos que estão tentando instalar no Brasil. Isso é fato. A outra declaração do Dino foi responsabilidade do Bolsonaro, é evidente. Né? Exatamente o que você está dizendo aqui. Mas às vezes fala como pessoa, desculpa, Gisele, fala como o Bolsonaro, como não estando censurando, não estando coibindo, não estão dizendo para aceitar o resultado, tendo um comportamento democrático. O que eu estou falando é que ele é suspeito da própria organização desses atos, porque é o modus operandi dele. E agora eu estou contando aqui que esses que fugiram do Brasil passaram por Alvorada. Exato. O Bismarck Fugaza e o Oswaldo Eustáquio. Uma participação muito, muito direta, né? Não é lateral. Joaquim, um outro ponto que eu queria trazer para você é sobre a licença para se comprar armas, né? A gente fala tanto de armamento aqui com você no Boa Noite, e um trecho do depoimento desse George Washington, o terrorista que foi preso, foi, primeiro, ele dizendo que o que o motivou a adquirir as armas foram as palavras do presidente Bolsonaro, que sempre enfatizava a importância do armamento civil. Agora, ok, esse é um estímulo comportamental, mas o Bolsonaro, como sabemos, facilitou o acesso às armas através dos CACs, e foi assim que ele comprou praticamente um arsenal. Ele estava carregando com a caminhonete do Pará para Brasília todas as armas que ele comprou com licença, né? Ele tinha autorização de tudo isso, só não tinha para transportar, mas ele teve para comprar, né? Por conta dos decretos do Bolsonaro, né? Exatamente. E no depoimento ele conta que já tinha até um argumento de defesa caso ele fosse pego na estrada. Isso. Porque ele diz que o clube, a associação de CACs, vamos chamar assim, daria a ele respaldo. É o que ele diz, que ele daria, dizendo que ele participaria de competição, que ele estava transportando armas. Por isso é que o CAC, na verdade, é um porte de arma
facilitadíssimo, porque você argumenta que você está indo para treino ou você está indo para competição, naquele momento, para fazer o treinamento. Então, ele conta isso, está no depoimento dele, que a associação, então, se ele fosse pego, ele ligaria para a associação e a associação diria que ele estaria portando essa arma para essa finalidade. E com isso ele escaparia de prisão, porque você não pode usar arma sem deporte. No CAC pode. Essa mudança foi feita por decreto do Bolsonaro. Decreto. Inclusive, não sei se já terminou o julgamento do Supremo, mas o Fachin estava julgando lá para restringir, porque isso é um absurdo. É um decreto presidencial, não é nem lei, é um decreto. E de fato é isso mesmo. Ele tinha todo esse argumento já. E mais, outra informação importante do depoimento é que, além de levar as armas, e ele fala no depoimento que essas armas, então, ele distribuiria caso houvesse um derramamento de sangue, houvesse confrontos, entendeu? Que ele usaria para essa ação deles, não é a resistência, eles estão atacando. Diz isso no depoimento. E ele leva, por isso que eu digo, ele veio do Pará com uma ordem, ele veio do Pará com um plano, porque além das armas, ele alugou o apartamento do Airbnb, ele trazia dinamites, ele já trazia dinamites. Portanto, quando ele saiu no dia 30 de novembro, né, que ele fala que ele está em Brasília, no dia 30 de novembro, ele já foi para Brasília com bananas de dinamite, com dinamite, portanto, ele já foi com um plano de atentado terrorista. Ele já veio com esse plano. Agora, isso veio da cabeça dele ou alguém ligou para ele e trouxe ele para cá? Ó, vem para cá, entendeu? Vem para cá que tem uma missão para você, entendeu? Venha para cá. E ele vem com todas as armas e vem com as dinamites que ele até dá o valor, que ele comprou lá no Pará por R$600, entendeu? É isso aí. O que você falou, licença para comprar, e a pessoa acaba ficando autorizada indiretamente a cometer os crimes, né? Já que conseguiu acesso a essas armas. Então, é trágico. Todos esses decretos serão, né, o de armamento, o Dino já foi muito claro. Isso vai ser revertido, não tem como esse acesso continuar. Vai ser uma das primeiras coisas desse novo governo. Maravilha, Joaquim. Então, o documentário está de vento em popa aí, né? Deixa eu lembrar o pessoal aqui, ó, apoiar lá no catarse.me/Lula3. Apoiar, esse é o link do financiamento coletivo do projeto documentário do Joaquim, que está partindo para Brasília daqui a pouco para cobrir a posse do Lula. Opa, tirei aqui, não era para tirar. E com a ajuda de vocês, né? Com a ajuda da comunidade. É isso. Queria encerrar. Está faltando um pouquinho. Está faltando, eu vou fazer mais um apelo, porque está faltando muito pouco. Está faltando R$550, uma coisa para atingir uns abertos. Vai acabar agora nesse Boa Noite, então. Pois é, eu conto com 99%. Vamos lá, gente. Essa comunidade é maravilhosa. Então, eu quero aqui já agradecer. Depois de eu fazer um vídeo de agradecimento também, já dirigido mesmo, mas é uma maravilha. Estamos muito próximo. Agora falta um pouquinho, só como você lembrou, 99%. Vai chegar lá, com certeza. Valeu, Joaquim. Obrigada. Valeu, Gisele. Até mais. Tchau, tchau. Chegando como membro aqui o Francisco Cardoso. E tem aqui alguns novos superchats. Deixa eu só tirar o banner aqui. Lembrar o pessoal, não se esqueçam que o link do Catarse, né, do documentário, está aqui na descrição do Boa Noite de todos os vídeos do canal do 247. Flávio Laves diz: Joaquim, desvendar o caso Adélio será o tiro no coração da seita bolsonarista. Convide a Dalpiva e Demore. É preciso engrossar o caldo. O Lair